Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo uma análise de carteira, beleza? Análise da carteira do Bruno Rosolini, que tem uma carteira pública no YouTube de dividendos. Eu vou estar analisando, passando a minha opinião e até o final do vídeo vocês vão ver o que eu achei da carteira dele, se eu acho que tem alguma coisa para melhorar, se eu discordo em alguma coisa ou concordo em tudo. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a analisar a carteira do Bruno. Olha que interessante. Olha o valor dessa carteira, pessoal. 518 mil. O Bruno passou de meio milhão. Cara, isso aqui é um marco absurdo. Quando eu comecei a assistir o Bruno, eu acho que ele tava na casa de 130 mil. Nem isso. Olha como ele cresceu. Mas então, pessoal, ele aplicou, né? Ele investiu, de fato, 482 mil. E ele está com um patrimônio de 518, tá? Essa variação é o que ele ganhou investindo, beleza? Ele tá com uma variação de 7% positiva. E isso é muito bom, tá? Uma variação muito boa. Isso se dá também, pessoal, que no momento é importante a gente falar que a bolsa está em alta. A bolsa brasileira está em alta. E a gente vai ver que a carteira do Bruno, ela sempre foi uma carteira mais focada em renda variável, tá? Então, é importante a gente falar isso. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, ativos na carteira. Eu olho para cá e eu entendo a estratégia do Bruno. É aqui que eu vou verificar se eu concordo ou não com a estratégia dele. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. 70% do patrimônio em ações, 19% praticamente 20% em ETF internacional, 5, 6% em REITs, 3% em renda fixa, um pouquinho em ETF e o que tem aqui? Cripto. 0,4% em cripto. Tá? Essa é a estratégia do Bruno. Tá? Então o que eu vejo aqui? Muita renda variável, tá alocado em renda variável, mas olha, ele não tá só em renda variável no Brasil, ele tá alocado lá fora também. Então ele aproveitou o preço do dólar, tá aproveitando para comprar dólar, muito interessante, tá? Isso aqui é um ponto muito positivo. A gente nunca deve focar em renda variável só em real, por exemplo. Na minha visão, na minha estratégia, eu não faço assim. Eu também diversifico entre moedas. Então, muito interessante aqui os ETFs, tá? Então, ele tem 20% em ETF, se expõe nas empresas americanas, se expõe em vários ativos que crescem em dólar, cara. Isso é muito, muito bom, tá? Outra coisa é que ele tá em REITs, tá? Você percebe aqui que ele não tem FIIs, ele não tem fundo imobiliário. Por quê? Porque ele prefere se expor no fundo imobiliário, digamos assim, americano. Então, o REITs, para quem não sabe, é o mercado imobiliário americano. Fechou? Então, ele consegue se expor dessa forma. Ele tem um pouquinho de renda fixa, aqui depois a gente vai ver o que é, mas pode ser uma reserva de emergência, uma de oportunidade, alguma coisa. Pouquinho em cripto e um ETF perdidinho aqui, beleza? Muito interessante, olha o crescimento da carteira dele, ó. O Bruno alcançou ali, ó, dia 2 do 24, mês 2 de 2024, ele alcançou os 100 mil. Em pouco tempo, 1 ano e 10 meses, mais ou menos, ele bateu meio milhão, cara. 120 mil para 500 mil é muita coisa. Parabéns, Bruno, tá? Tá forte. Vamos dar uma olhada agora nos ativos aqui, tá? Vamos nas ações. Banco do Brasil, 3 mil cotas, beleza? Bastante posicionado em Banco do Brasil, tá? Olha, ele tem 8% de alocação. BB Seguridade, 1.800. Isa Energia, 1.650. Petrobras, 1.346. Taesa, 797. Vale, quase 500. Axia, 6. Essa daqui, a Axia, pessoal, mudou de nome. É Eletrobras, tá? Importante a gente falar disso. Ela mudou de nome. Beleza? É a Eletrobras, empresa de energia. Fechou? 1.200 em Caixa, 700 em BRB Partners, 1.150 em Semig, Itaú 260 e Gerdau, tá? Você vê aí essas quantidades. Aqui, pessoal, o que a gente vê? Tá? A gente vê banco, seguradora, energia, commodity, elétricas, seguradoras, bancos de câmbio, né? Energia, banco, Gerdau, tá? Commodity. Cara, bem diversificado em algumas ações do setor Best. Eu não gosto muito de commodity, tá? Mas isso é uma opção de cada um. Com commodities, você se expõe um pouco mais a risco, mas você tende a ganhar um pouco mais também, se você tiver uma previsão correta da commodity, tá? E Petrobras, a gente vê que ele tem uma alocação bem grande. Tá bastante alocado, mas, cara, perfeito. Ele tá com boas ações em setor best. Então são ações de setores perenes. Isso é importante. Energia, seguradoras, bancos são empresas que crescem muito, tem pouco prejuízo ou quase nenhum. Por exemplo, seguradoras, você vê que só cresce. Redes de transmissão de energia, então empresas como ISA E4, né, são empresas muito fortes nesse ramo. Taesa, são empresas fortes, tá? A Eletrobras, que agora é a Axia, também são boas empresas. Então, de ação, Bruno, aprovado, tá? Vamos para cripto aqui. Bitcoin 0003, ó, variação positiva. Olha o preço médio, cara, que ele fez Bitcoin legal. R$2.000. Cara,
aqui eu já vou ser bem direto, Bruno. Eu acho que tinha que ser mais, tá? Eu gosto do Bitcoin, eu estudo Bitcoin, então se tu estuda o Bitcoin, tu vê que a ideia do Bitcoin ela é muito forte. Obviamente, é um risco, então eu não acredito que tem que colocar muito Bitcoin, mas eu acho que pode aumentar sim, Bruno, colocar um pouquinho mais, 0,40, cara, é quase nada, né? Mas fechou, vambora. Um ETF aqui, um IVB11, né? Um IVB11, perdidinho aqui, tranquilo. ETF internacional, SPY, olha aí, $5.000 em SPY, bom ETF. E BIT, $3.000, tá aqui, ó, tá aqui, ó. O Bruno, ele não se expõe a cripto direto, tá? Ele não se expõe ao Bitcoin direto. Ele compra via ETF, ó. Esse ETF, pessoal, ele segue o Bitcoin, tá? Um ETF de Bitcoin. Fechou? Então ele tá se expondo a Bitcoin. Retiro o que disse do Bitcoin. Ele tá bem alocado, ó. Você pode ver que ele tá basicamente em 3,96. Dá uns 4, 5%. Eu acho ideal um pouquinho mais. Eu gosto um pouquinho mais, mas ideal é em torno de 5% num prêmio de risco aqui, né? Num ativo de prêmio de risco. Fechou? Que mais? VO tenho na minha carteira, gosto. S&P, SPY, boa também. HDV, legal, bem diversificado, tem alguns setores diferentes. SLI, boa também. E SGOV, cara. O SGOV ele traz um pouco mais de parecido com uma renda fixa americana, tá? Legal, gosto, também tem na minha carteira, bem estruturado aqui, Bruno. Tá nada para falar de ETF. Vamos aqui para REITs. REITs, como eu disse, são quase que fundos imobiliários americanos. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele tem uma posição grande em O, tá? Que é o Realty Income, tá? Eu gosto, tenho também. É um fundo que se mostrou, né? É um REIT que se mostrou muito forte, tá? Muito resiliente. E ele tem uma posição de $4.800, 5%. Ele tem uma Sila. A Sila, confesso que eu não parei para dar uma olhada, não conheço. Mas tá aí diversificando com a Sila, 0,81%. Bom, aqui eu acho, Bruno, que você poderia colocar mais um REIT aqui. 2 REIT. Eu que sou da área de tecnologia gosto muito do Equinix. Eu acho que é o futuro. O Equinix é um REIT que mexe com fundo, com fundos de empresas de data centers, servidores, de inteligência artificial. Então é um REIT que eu acho que tende a crescer muito, tá? É um REIT que eu acredito muito que ele deve crescer nos próximos anos. E ele já tá bem esticado, cara. Mas eu ainda acho que tem sobra, tá? Então eu colocaria um pouco mais de REIT aqui. Renda fixa, caixinha pós 100% e 120. Aqui provavelmente uma reserva de emergência, aqui uma reserva de oportunidade, alguns valores que ele tem aí, tá? No mais é isso, pessoal. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos pagos, cara, o Bruno. Olha aí, cara, 40 mil, cara. 40 mil em dividendo o Bruno recebeu até agora. Esse ano sendo 22 mil, já provisionado para 2026. Brunão vai começar 2026 recebendo, hein? Gostei, coisa boa. 2024, 10 mil. E tá aí, cara. Olha quanta coisa, cara. Olha que legal. Isso aqui é bonito de ver. Imagina lá, caindo R$ 420, R$ 600 na conta. Que coisa satisfatória, hein? Parabéns, Bruno. Tá muito legal. Então é isso, pessoal. Agora eu vou dar o veredito final, tá? Vou concluir a carteira aqui. O que eu achei da carteira do Bruno? O que eu achei da carteira do Bruno? Bom, o Bruno, ele se expõe bastante à renda variável. Eu entendo isso, tá? Concordo, tá? Concordo. Eu acho que a renda variável é a melhor forma de a gente crescer patrimônio, tá? Mas eu colocaria um pouco mais de renda fixa, tá? Para manter um pouco um conservadorismo, tá? Então colocar ali uns 10, 15% de renda fixa. Compraria mais Bitcoin, porque eu acredito muito no Bitcoin. E o Bitcoin, ele tende a crescer, tá? Ele tá com 6% de adesão e tá esse preço. Então imagina o Bitcoin daqui a uns anos. Cara, vai ser loucura isso. Então eu compraria mais Bitcoin. E eu entendo o ETF, é muito mais fácil, muito mais seguro, mas, cara, eu tentaria comprar Bitcoin mesmo. E outra coisa que eu já vi que você tá fazendo, você tá tirar um pouco dessa concentração em Brasil, querendo ou não, você tem 70% em Brasil. Eu acho que o Brasil ele tem um mercado de ações muito legal, porque as ações são muito baratas, então você consegue fazer múltiplos maiores, mas eu acho que você consegue alocar um pouquinho mais em dólar, pode alocar um pouquinho mais em dólar, que estaria legal, mas eu acho que você já está fazendo isso. Mas a carteira está super aprovada. Se eu fosse dar uma nota, 9.5 seria uma nota boa para essa carteira. Valeu, pessoal, se inscreva no canal, deixe nos comentários algumas dúvidas, tá? Quiser me chamar aí para conversar, eu estou disposto, eu respondo absolutamente tudo. Se inscrevam no canal, dá um like aí se gostou. E é isso aí. Valeu, até a próxima.